Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está assistindo fora do horário. Vamos para mais uma aula de geografia. E hoje estamos aqui com o Arthur também, juntos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada, essa é nova, nunca tinha ouvido. Boa madrugada. Para quem assiste as aulas gravadas de madrugada, né? Também boa madrugada. É isso. Pessoal, eu e o Arthur, nós nos juntamos hoje para fazer uma aula sobre um livro do professor Milton Santos, chamado A Natureza do Espaço, que é um livro que muita coisa que tem nele cai no vestibular, e muitas das vezes a gente, né, que estuda na escola ou em cursinho pré-vestibular, nesses materiais que são prontos, apostilados, a gente não vê muito conteúdo deles, né? Sobre A gente vê algumas coisas relacionadas, claro, né, como o próprio conceito de espaço, como o conceito de território, região, paisagem, que ele trata nesse livro, mas e também o meio técnico científico informacional, que eu acho que vocês já devem ter visto esse nomezinho, mas não é trabalhado, né, de maneira muito aprofundada. E mesmo assim, essas questões elas caem muito nas provas, né? Elas caem no vestibular, caem no Enem, em concurso também. Então, isso acaba, como falar, acaba sendo uma parte deficitária, né, dos conteúdos, dos currículos. Então, a gente decidiu montar essa aula falando um pouco sobre esse livro, para vocês agora na semana da VUNESP, tá? Então, já de antemão, né, já falar para vocês que essa aula ela vai ter, né, esse caráter um pouco mais teórico do que necessariamente prático, né? Apesar da gente ter montado a aula com exemplos, fotos, e meu cabelo tá me dando trabalho aqui. Montar exemplos, fotos, essas coisas, mas é uma aula basicamente teórica, tá? Para a gente entender como que a gente consegue entender o conceito de espaço, né? O que é o espaço? O espaço não é apenas um local, né? Ele tem toda uma dinâmica que funciona atrás dele e todo um arquétipo teórico, né, que ajuda a gente a entender o espaço. E entendendo o conceito de espaço, entendendo o conceito de território, o conceito de região, paisagem, os meios técnico-científico informacional, a gente consegue também aplicar esses conceitos, né, em determinados casos, né? Então, se a gente tem a noção, né, na nossa cabeça da parte conceitual, a gente consegue aplicar esses conceitos nos casos que a gente estuda, né? Então, se a gente olha algum tipo de exemplo que acontece, sei lá, a formação de uma cidade ou, sei lá, a transposição do Rio São Francisco, a gente consegue entender que isso faz parte do espaço e que dessa forma a gente tem todo um desdobramento de entendimento dos acontecimentos, dos fatos, enfim. Basicamente é isso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês fiquem à vontade para abrir o microfone para perguntar. Ou se quiser mandar no chat, mas no chat eu não consigo ver porque eu vou estar apresentando o slide, tá? E Arthur também, se você quiser colocar algum apontamento, tá? Fique à vontade para me interromper, não tem problema nenhum. A foto também, se ela estiver assistindo a aula, se ela quiser falar alguma coisa também durante a aula, fique à vontade. Bom, vou apresentar aqui o nosso slide. Deu certo a apresentação? Tá dando para ver aí? Tá dando sim, tudo certinho. Ah, beleza. Obrigado. Então, esse é o nome do livro, A Natureza do Espaço, Técnica e Tempo, Razão e Emoção, do professor Milton Santos. Esse daqui é a foto do professor Milton Santos. Ele é esse senhor simpático aqui. E ele é uma figura bastante representativa para a gente, que gosta de geografia, estuda geografia.
porque ele é um renome, né, mundial, então ele é considerado mundialmente. O professor Milton Santos já deu aula em várias universidades espalhadas aí pelo mundo, e ele é um geógrafo brasileiro, né? E ele não só trabalha a parte conceitual sobre espaço, né, que é o tema desse livro, mas ele também trabalha com o tema da globalização, que eu acredito que vocês já devem ter visto, aquele documentário dele, Por uma Outra Globalização. Se vocês não viram, vale muito a pena, tá? E por que, a gente fala que ele é um grande representante, né? Uma figura representativa, assim, para a gente, não só porque ele é brasileiro, mas o professor Milton Santos, ele é originário lá da Bahia, né? E ele é um professor negro, né? Então, se a gente vê nas universidades, em sua maioria, a gente não vê, né, uma quantidade de professores que são negros que estão, né, dentro da academia. Então, isso acaba fazendo com que ele se tornasse, né, uma figura muito representativa, não só pelo fato de ser brasileiro e geógrafo, mas também por toda essa representatividade que ele carrega, né? E o professor Milton Santos, por incrível que pareça, ele foi graduado em Direito, né? Ele não fez Geografia, mas as suas pós-graduações, né? Ele acabou se debruçando sobre os temas da Geografia e, e assim desenvolvendo, né, sua carreira acadêmica trabalhando a Geografia. Então, as publicações do professor Milton Santos são inúmeras, assim, mais de 30 obras, mais de 30 livros publicados, e incluindo o livro que a gente vai ver hoje, que é A Natureza do Espaço, que ele publicou em 1996. Depois da Natureza do Espaço, ele publicou outros livros, né? Inclusive o livro do documentário que eu falei, Por uma Outra Globalização, que ele fez posterior a esse livro. Uma Outra Globalização, se eu não me engano, foi um dos últimos livros que ele publicou antes do falecimento, tá? Antes da morte dele. E essa daqui é a capa do livro, uma das edições, né? Essa edição é da editora da USP. É uma capinha aí para a gente ver o livro. Bom, quando a gente fala sobre geografia, né, muita gente pensa que geografia ou estuda relevo, estuda clima, ou na parte da geografia política, da geopolítica, estuda economia, política, mas na verdade a geografia ela é muito mais do que isso, né? De maneira geral, a geografia ela se debruça a estudar a relação entre a sociedade e a natureza, né? Então, como que se dá a relação do homem com os meios naturais, tá? Então, a gente aqui do cursinho, a gente tem as frentes separadas, né? Mas, na verdade, essas frentes, elas são indissociáveis, né? A gente entende a natureza em geografia física, e com o Arthur vocês têm aula sobre a geografia política, mas, na verdade, esses temas, eles são indissociáveis, né? Eles acontecem concomitantemente. Então, a política, ela envolve também a relação com o espaço, a economia envolve a relação com o espaço. Então, tudo isso e a natureza também, né, os meios naturais também têm relação com o espaço. Então, a geografia, ela se debruça, ela se preocupa em entender como que funciona essa relação. Então, essa primeira frase, ela é bastante importante para a gente começar a entender um pouco do que o Milton Santos trabalha nesse livro, porque é justamente isso que ele vai se propor a entender. Como que se dá a relação entre o homem e a natureza, o homem entre o meio geográfico, o homem entre o espaço geográfico, tá? Então, eu trouxe aqui essa citação, né, que é uma citação que, inclusive, o professor Milton Santos ele faz no livro, que é a ideia do Aristóteles, foi um filósofo da Grécia Antiga, em que ele diz o seguinte: o homem é um ser essencialmente social, que é a teoria do homem como um animal político, né? Então, aqui, quando a gente vai entender, né, qual que é a relação do homem com o meio natural, nós não entendemos o homem de maneira individual, né? Não, a gente não entende o homem como um indivíduo, né? Como práticas individualizadas, né? Existem
correntes teóricas que vão trabalhar com o homem individualizado, né? Mas, necessariamente, nós precisamos entender que, antes de tudo, o homem, ele é um ser social, né? Então, as práticas da relação do homem com a natureza, ela se dá através de uma construção social. Uma construção social e uma construção histórica também, tá? Então, por isso que essa citação é bastante importante, entender como que é essa relação. Quando a gente fala do homem, é uma relação também social, tá? É uma relação coletiva, tanto da sociedade em relação à natureza. Então, como que essa relação ela se dá? A relação entre o homem e o meio, entre o meio geográfico, né, tem vários tipos de meio, né, que o professor Milton Santos ele vai categorizando, né, e categorizando de acordo com o desenvolvimento da história. Então, como que se dá essa relação entre o homem e a natureza? Essa relação, ele vai dizer o seguinte: essa relação entre o homem e o meio, ela vai se dar através da técnica. O que que é a técnica? A técnica nada mais é do que a capacidade do homem de transformar a natureza em prol da sociedade. Então, as técnicas de agricultura, as técnicas de mineração, né, no caso dos dias atuais, né? Então, diversas formas de transformar o meio natural em detrimento da sociedade, do desenvolvimento da sociedade, a gente entende como técnica, tá? Então, como que a gente entende, né, essa técnica dentro do espaço? Então, se a gente for pegar a história, né, da sociedade humana, nós vamos ter lá desde o período do pré-Homo sapiens, né, antes do do Homo sapiens, e como que se dava a técnica desses seres, dessas pessoas, e como isso foi se desenvolvendo ao longo da história. E essas técnicas elas vão se modificando. E elas vão se modificando, e conforme essas técnicas mudam, mudam o espaço também, tá? Então, por isso que a gente coloca meio técnico geográfico, né? É a junção entre o meio que é chamado de técnico, que é quando a gente tem a influência do homem sobre ele, e o meio geográfico, que ele é um meio chamado de pré-técnico. Ou seja, quando a gente tem essa primeira imagem aqui, essa primeira imagem, eu não sei como falar essa espécie, mas é antes do Homo sapiens, né? A gente está vendo ali o nosso ancestral, digamos assim, utilizando um osso como ferramenta. Essa foto é uma cena do filme, Uma Odisseia no Espaço. Ele é um filme bem famoso, do Stanley Kubrick. E nesse filme, nessa cena, esse carinha, ele pega o osso e eles começam a utilizar esse osso como ferramenta, tanto para conseguir quebrar coisas, enfim, quanto também para usar como arma, né, para defender o seu território de outros bandos, né? Então, o que ele está fazendo aqui, né? Ele está utilizando uma ferramenta como uma técnica. Mas se a gente for analisar essa técnica que ele está usando, qual que é a modificação no espaço, no território que ele está fazendo com essa técnica? É quase mínima, né? Porque é apenas um osso que ele está usando na mão, ele está usando ali esse osso como um porrete, mas a transformação no território, ela é praticamente mínima, né? Comparado com o desenvolvimento técnico que a gente tem nos dias atuais, que a gente vai ver outros exemplos, que a nossa sociedade causa no meio, tá? Causa nesse território. A foto aqui do lado, a foto da direita, é a foto, né, de já uma sociedade pré-histórica, mas eles já estão sedentarizados, né? O que significa sedentarizados? Eles já estão localizados em um lugar. Então, eles já têm criação de animais, desenvolvimento de agricultura. Então, a mudança no território, ela já acontece de uma maneira muito mais clara do que a outra. Então, quando a gente fala que o desenvolvimento da técnica, ele também decorre com a história, e de acordo com o desenvolvimento da técnica, também vai mudando o espaço geográfico, é disso que a gente está falando, né?
se a gente tem a técnica da agricultura, então a agricultura ela vai causar um impacto, ela vai causar uma mudança no espaço, no território. A construção das casas também é uma mudança no território. A criação de animais, o desenvolvimento de novas ferramentas, né? No caso da primeira imagem, está usando um osso, na segunda imagem, o cara está carregando uma marreta, né? Digamos assim. Então, essa é a relação da técnica, né? Como que o homem ele se apropria, né, do território, do meio natural, em detrimento da sociedade. Ou seja, na produção de alimentos, na produção de suprimentos, nas moradias, tá? Então, nós separamos, né, o meio geográfico como um meio pré-técnico dessa primeira foto, tá? E quando a gente fala sobre o meio técnico, é quando a gente tem o desenvolvimento das técnicas, que é a segunda imagem, tá? Então, a partir do desenvolvimento das técnicas, é que vai surgir a modificação no espaço. Depois, quando o Arthur for falar do meio técnico-científico informacional, ele vai colocar mais informações, né, do que essas que eu estou falando, porque ele vai se aprofundar um pouco mais sobre a relação do meio técnico-científico informacional, tá? Segundo ponto, as técnicas, quando elas se desenvolvem ao longo da história, vai existir uma propagação desigual dessas técnicas, né? Porque a técnica é a nossa capacidade de se apropriar da natureza em detrimento da sociedade, e essas técnicas elas não são distribuídas de maneira igual. E uma dos exemplos que a gente tem, né, como uma forma de distribuição desigual das técnicas é a política das desigualdades tecnológicas, tá? Que no caso é um exemplo do sistema colonial. Aqui também é um outro exemplo, né, sobre uma técnica de agricultura, né, um arado de boi, que hoje é considerado como rudimentar, né? Hoje as pessoas usam tratores, máquinas gigantescas, enfim. Mas essa foto é um exemplo, né, de uma técnica de apropriação desse espaço para a produção da agricultura. No caso do exemplo da distribuição desigual das técnicas, nós temos aqui o exemplo do sistema colonial, né, da política colonial. Por que a política colonial ela serve como exemplo de uma distribuição desigual das técnicas? Porque nós temos, né, dentro do comércio triangular, acho que vocês viram isso em história do Brasil, principalmente, que nesse comércio, né, do Atlântico, do Oceano Atlântico, quando o Brasil era colônia ainda, teve a formação desse comércio chamado comércio triangular. Que os portugueses, eles iam para o continente africano, sequestravam as pessoas que eram do continente africano, levavam de maneira forçada até o Brasil, tá? Numa condição de pessoas escravizadas. Aqui no Brasil, essas pessoas trabalhavam nas chamadas plantations, né? Que são as grandes fazendas de monocultura e que utilizavam a mão de obra escravizada. E a produção dessas plantations ela era levada para a Europa, para Portugal. E isso acabou fechando um triângulo, né, de comércio. Por que eu estou dizendo isso? Porque a técnica, né, que é a nossa capacidade de se habituar ao meio, de utilizar o meio natural, né, em detrimento da sociedade, em detrimento da produção de alimentos, ou nesses casos de enriquecimento também. Cada local específico, né, no caso, Portugal lá na Europa, o continente africano e o Brasil, cada um ficou responsável, né, teve um desenvolvimento técnico diferente, ou seja, o que os portugueses eles desenvolveram como técnica? As navegações, né, as armas, as roupas, né, as joias. O que o continente africano desenvolveu de técnica? Praticamente em comparativo, né? Não dizendo que eles são atrasados, né? Mas em relação às técnicas, o continente africano acabou não desenvolvendo essas técnicas, porque os portugueses foram lá apenas para sequestrar as pessoas. E quando trouxeram para o Brasil e teve a formação das plantations, as técnicas que foram desenvolvidas no Brasil foram técnicas de agricultura, né?
Então, a gente fala tanto e critica tanto nos dias atuais as monoculturas, mas as monoculturas elas são uma herança histórica que a gente tem no Brasil, né? Elas são corretas? A gente precisa concordar com elas? Não necessariamente, tá? Mas elas é uma formação, é uma estrutura agrária que vem do Brasil colônia, né? De grandes fazendas, fazendas de monocultura, utilizando mão de obra escrava, tá? No caso das plantations, né? Nos dias atuais, a mão de obra escravizada não é permitida. Então, se vocês souberem de alguma mão de obra escravizada, denunciem. E aqui um outro exemplo também, né, de propagação desigual das técnicas, né, que no caso foi o neocolonialismo que aconteceu no século XX, lá para os anos de 1900 e bolinhas, no caso que o continente africano ele foi dividido, né, entre os europeus, entre o domínio dos europeus. Na imagem da esquerda aqui tem, né, essa imagem é bem famosa e representativa, que é um cara cortando um bolo, né, e o bolo está escrito África. Que no caso eles estão separando entre os europeus ali os territórios, né? Então isso também a gente pode usar como exemplo, né, de um desenvolvimento desigual da técnica. O que ficou para o continente africano, né? Desenvolver as técnicas de mineração, de agricultura, né, de criação de animais, de pecuária, né? E no caso o que fica para a Europa, apenas o desenvolvimento tecnológico, né? Então, esse avanço tecnológico que esses países considerados, né, de primeiro mundo, eu não gosto muito de usar esse termo, mas para ficar um pouco mais claro, esses países considerados de primeiro mundo, países ricos e tudo mais, conseguem o desenvolvimento tecnológico a partir dessa política desigual de distribuição das técnicas, né? E isso perpetua até os dias de hoje, né? Existem uma produção muito intensa de produtos tecnológicos na China, mas o minério que acontece, a mineração, fica restrita ao território brasileiro, né? Então, os minérios de ferro que é extraídos no Brasil, eles são exportados para outro lugar. Esse local, né, que é o ponto final de exportação, ele tem um desenvolvimento tecnológico, mas, no caso, as partes que são prejudiciais da mineração ficam no território brasileiro. Então, é uma deslocação, tem um deslocamento, né? Deslocação não, aí viajei. Tem um deslocamento, né, das práticas técnicas mesmo. Então, a gente faz a mineração, enquanto outros locais fazem o desenvolvimento tecnológico. E aqui também é um outro exemplo, né, de como isso se deu, que no caso é Tenochtitlan, que é a cidade lá central do México, era uma cidade asteca, que ficava em cima do lago. Essa cidade foi construída em cima do lago, e quando houve, né, a colonização espanhola, eles acabaram dizimando essa cidade, soterrando o lago e fazendo hoje a capital do México, tá? Então aqui tem a foto da cidade do México. Aqui é uma foto essa praça aqui, esse monumento chama o Anjo da Independência, se eu não me engano. E aqui embaixo é o resto, o que sobrou do lago Tenochtitlan, né? Sobrou apenas isso, né? Porque o lago ele foi todo soterrado. Eu não sei se está muito confuso, acho que estou falando rápido, está muito confuso. Vocês têm dúvidas? Ou levar o silêncio como Tá tranquilo, professor. Ah, obrigado. Coitado do Lago do México. Sim, ele sumiu, né? Ele foi inteiramente soterrado, né? E não só o Lago do México, né? Os astecas foram dizimados, né? Quando houve a colonização espanhola aqui. Cara, Europeu é um negócio triste, viu? Cara, um detalhe, esse slide passado desse quadro da cidade de Tenochtitlan, incrível como a gente acaba criando certos preconceitos em relação a esses povos mais antigos.
por filmes, assim, enfim, na mídia que a gente vê, cara, que esse quadro mostra pra gente que eles eram super organizados, né? Super avançados, assim, em tecnologia na época, falando. Eu nunca tinha visto esse quadro, muito bom, muito legal. Incrível. Sim, eu devia ter colocado a autoria desse quadro, eu não pesquisei, não me atentei. Mas ele é muito legal, né? Aí, imagina, olha a genialidade dos caras em engenharia. Os caras construíram uma cidade entablados em cima de um lago, assim. Aí você fala, meu Deus, genial, fantástico, né? Exatamente, exatamente. E outra coisa também, o Arthur, que você falou que é muito legal sobre os astecas, é que a cidade de Tenochtitlan, ela tinha dutos de água que eram quilométricos, assim. E quando os espanhóis chegaram, né, em Tenochtitlan, eles viram, né, o povo asteca, que era um povo nada amigável, né? Os astecas, eles eram um povo muito guerreiro, né? Eles tinham uma prática de guerra muito avançada. E os espanhóis não conseguiram invadir Tenochtitlan, né? Porque Tenochtitlan era muito protegido, os astecas eles tinham umas táticas de guerra muito bem fundamentadas, assim. Então, o que os espanhóis fizeram? Eles começaram a quebrar os dutos de água no entorno da cidade, né? Porque a água do lago não era consumível, né? Não era, porque tem a cidade em cima, então não era uma água muito limpa. Então, esses dutos de água que vinham do entorno da cidade, que pegavam água de outros lugares, os espanhóis começaram a quebrar esses dutos, né? E fazendo com que a cidade ficasse sem água e obrigasse os astecas a saírem da cidade. E quando os astecas saíram, eles acabaram tomando a emboscada dos espanhóis, né? Mas muito doido, né? Essa tecnologia, essas técnicas de engenharia que eles tinham eram técnicas muito avançadas, né? Cara, não sabia disso. Muito doido. Sim, Muito bom. É a Esparta da América. é como se fosse, né? Muito da hora. Exatamente, Anitta. Aqui é uma outra foto só para simbolizar também, né, as desigualdades, né, do desenvolvimento técnicos. A primeira foto, né, em ordem da esquerda para a direita. A primeira foto é uma foto da primeira Revolução Industrial, né, na Inglaterra. A segunda foto é considerada a segunda Revolução Industrial, né, já tinha produção de automóveis, de trens. E a foto da direita é considerada a terceira Revolução Industrial, né, com o avanço do Fordismo e tal. Então, só para, né, dar uma elucidada também na distribuição do desenvolvimento técnico, é que essas fábricas, né, elas não se desenvolveram, né, não se distribuíram de maneira igual durante o mundo, né? Elas ficaram restritas primeiro, primeiro em países, né, em que o desenvolvimento tecnológico foi muito mais avançado e depois foi acabando se distribuindo, né? Mas ainda assim permanecendo uma distribuição desigual da técnica. Aqui um outro exemplo também, né, da distribuição, isso agora em território brasileiro, que são as linhas férreas, né? Então a gente vê uma concentração das linhas férreas nas áreas, principalmente da região sul e sudeste aqui, né? Onde que as linhas férreas tomaram uma importância muito grande. A gente tem uma certa extensão de linha férrea aqui no Nordeste por causa dos portos, né? E aqui no Norte, esse porto aqui, que é o porto de escoamento dos produtos de mineração, tá? Mas a gente vê uma clara concentração, né, das linhas férreas aqui no sul e no sudeste, enquanto o resto do território nacional ele acaba ficando sem, né, a propagação dessas técnicas, né? No caso dessa daqui é da linha férrea, do trem, né, o meio de transporte. E a mesma coisa acontece com as estradas e as rodovias, né? A gente vê uma extensão muito grande, principalmente aqui na região norte, sem estradas e rodovias, enquanto a gente vê uma concentração muito grande de estradas e rodovias no sul e no sudeste, e aqui no nordeste também, tá? Ô, André, Hum, rapidinho. Ah,
Eu falo para você os comentários do chat, porque você não tá vendo, não dá para ver quando você tá apresentando, né? A Lara disse que a foto da direita tá praticamente sem mão de obra. A foto da direita das diferenças de produção. É, assim, a mecanização, né? Do trabalho mais operário, digamos assim. Sim, Bom. obrigado, Arthur, por avisar, por dar o salve. É, isso daí, esse comentário é bem legal, porque nos dias atuais surgiu um termo, eu não sei, Arthur, se você já viu esse termo também, que chama-se Indústria 4.0. Já ouvi, já ouvi. Sim, Uhum. que é desenvolvido, né, novos ramos de emprego e que essas pessoas que trabalhavam, né, diretamente, né, na mão de obra, elas acabaram tendo que mudar, né, a sua forma de trabalhar no chão de fábrica, justamente por causa do desenvolvimento tecnológico e da mecanização, né? Então, coloca-se esse termo 4.0 porque vem diversos tipos de novos empregos relacionados às indústrias e que estão tomando lugares, né, diferentes. No caso, as mãos de obras braçais estão sendo substituídas pelas máquinas, enquanto os empregos eles ficam restritos à manutenção e à operação dessas máquinas, né? Então, a gente não vê pessoas, né, na foto da direita. É bem interessante isso. Pessoal, um segundinho só, que eu esqueci de ligar o carregador do notebook. Ai, meu Deus, rapidinho. Imagina, tudo desliga. Acontece, gente, é AD. Ai, ai. Pessoal, desculpa. Tudo desliga. Acabou. Não, já pensou? Desliga o Alzheimer. computador? Ia estragar a aula, né? Apareceu um aviso ali pra você, né? De bateria acabando. A tela deu uma escurecida, assim. Aí eu falei, nossa, o carregador. Aí eu lembrei. Acontece. É, Então, pessoal, quando a gente fala sobre as técnicas e a relação do homem com o meio, isso faz com que haja todo esse arcabouço de mudanças, e essas mudanças, elas acontecem, né, e a gente entende isso como espaço. Então, o que é o espaço geográfico, né? Para o Milton Santos, ele coloca o espaço geográfico como um sistema de objetos e um sistema de ações, tá? Esse esqueminha aqui, ele tem bastante informação nele, então a gente vai ver alguns pontos que são mais importantes para a gente. Para mim também, para a gente não se estender muito. Então, nós vamos ver aos poucos, né? Então, primeiro o sistema de objetos e o sistema de ações, depois a gente vai ver algumas categorias que ele coloca. Na primeira coluna aqui, ele coloca as categorias analíticas, né? Então, são conceitos que a geografia usa para conseguir entender, né, a produção do espaço, né? Porque a gente entende o espaço, né, principalmente com a influência humana, como um espaço produzido, né? Aquele espaço que não é produzido, a gente entende, não é produzido pelo homem, a gente entende como um espaço natural, né? A gente tem os recortes espaciais, que é essa coluninha do meio, que é região, lugar, redes, escalas. E depois a gente tem na coluna da direita os processos básicos, né? Então a gente viu primeiro a técnica agora e nós vamos continuar desenvolvendo sobre algum deles, né? A gente não vai ver todos, porque senão a aula ia estender muito. Mas embaixo aqui, uma coisa bem importante, está escrito processo de produção, que é tudo aquilo que a gente usa para entender como um espaço ele é produzido. O espaço ele tem uma lógica, ele respeita uma lógica de produção, né? E essa lógica de produção é uma confluência de muitas coisas, tá? Então, só para a gente entender um pouco do espaço geográfico. A partir da noção do espaço como um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações, podemos reconhecer suas categorias analíticas internas, que é essa coluninha da direita aqui, ó. Paisagem, configuração territorial, divisão territorial do trabalho, espaço produtivo ou produzido e formas de conteúdo. Entre elas estão a paisagem, que são essas que eu acabei de ler. Da mesma maneira, e com o mesmo ponto de partida, levanta-se a questão dos recortes espaciais, propondo os debates de problema
como o da região e do lugar, o das redes e o das escalas. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a região, o lugar e as redes das escalas é extremamente importante para a gente entender o espaço, porque cada local vai ter a sua particularidade. E tendo a sua particularidade, essa particularidade ela tem uma relação com o todo, tá? Com o mundo. Ou seja, nós estamos aqui tendo essa aula online e nós estamos usando, sei lá, quem está assistindo pelo celular, está usando um celular que foi fabricado na Coreia do Sul. Quem está usando computador pode estar usando computador fabricado na China, na Indonésia. Os componentes desses aparelhos que a gente está usando vieram de outro local, né? Foram minerados no continente africano, foram minerados no Brasil, foram minerados na Austrália. E nós estamos, né, tendo essa aula, cada um separado, em um local diferente, mas, querendo ou não, nós temos uma relação com o ambiente externo, né? Então, é isso que ele coloca como um problema. Existe uma particularidade local? Existe. Mas essa particularidade local ela tem uma relação, né, com esse processo de globalização. Por isso que ele fala que o espaço ele é totalizante. O espaço, a gente precisa entender o espaço como um conceito totalizante. Paralelamente, impõe-se a realidade do meio com seus diversos conteúdos em artifício e a complementaridade entre a tecnosfera e a psicoesfera. Então, a tecnosfera a gente já viu, né, que são as técnicas, e a psicoesfera é a relação do homem, tá? A gente não vai entrar muito nessa parte, mas basicamente é o que a gente considera como um sistema de ações, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E do mesmo passo, podemos propor a questão da racionalidade do espaço como um conceito histórico, atual e fruto, ao mesmo tempo, da emergência das redes e do processo de globalização. O conteúdo geográfico do cotidiano também se inclui entre esses conceitos constitutivos e operacionais, próprios da realidade do espaço geográfico junto à questão de uma ordem mundial e de uma ordem local. Então, vocês não precisam ficar preocupados com essa linguagem rebuscada que o professor Milton Santos usa, porque basicamente o que ele quis dizer foi isso que eu expliquei agora, no exemplo do nosso computador, do nosso celular. Então, nós temos, né, a particularidade de onde a gente está, de onde a gente vive, mas essa particularidade ela tem uma relação com o todo, né? É totalizante. Então, o que é esse sistema de objetos, sistemas de ações, né? Então, basicamente é o seguinte: o sistema de objetos é a parte concreta do espaço. E o sistema de ações é o que nós, da sociedade, nós seres humanos, fazemos e damos sentido a esses objetos, tá? Então, nesse trecho ele coloca: sem dúvida, o espaço é formado de objetos, mas não são objetos que determinam os objetos. Ou seja, o que é concreto, o que é um prédio, por exemplo, esse prédio ele não é construído por ele mesmo. Existe uma função esse prédio, né? Existe um objetivo para esse prédio ter sido construído, né? Então, ele coloca: é o espaço que determina os objetos. O espaço visto como um conjunto de objetos organizados segundo uma lógica e utilizados e acionados segundo uma lógica. Então, essa lógica que ele coloca é uma lógica que ele coloca a lógica da história, tá? Que ele assegura que o espaço ele é contínuo, ou seja, o espaço ele é resultado de um processo histórico. Então, vamos pegar um exemplo. Aqui. O espaço ele é resultado de um processo histórico. Então, se a gente pegar essa organização desses quadros, a gente vai ver um desenvolvimento de uma cidade, certo? Então, tá lá, o meio natural, depois no segundo quadrinho tem um trilho de trem, depois a construção de uma casa, de uma moradia, aí começa a ter a construção de postes que levam fios, né? O asfalto, a utilização de carros. Mas se nós formos repararmos bem na imagem, o trilho do trem ainda continua na imagem, exceto as últimas aqui, mas o trilho do trem ele ainda continua na cidade, né? Como um processo de um registro histórico, né? Então, como que ele fala que o espaço ele é ele é resultado de um processo histórico? É porque aquilo que aconteceu no passado, ele fica marcado no espaço. E isso, o Milton Santos ele coloca um nome chamado rugosidade, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente também, um pouco mais sobre rugosidade, mas basicamente é isso, né?
as marcas que nós, a sociedade, deixamos no espaço, são marcas que marcam esse espaço como se fosse rugosidades, né? Como se fosse rugas, marcas de velhice, sabe? Rugas. E eles acabam perpetuando no tempo. Então, a gente pode ver isso, por exemplo, aqui no centro de Franca, né? Onde que a gente tem diversas construções arquitetônicas, né? De casas antigas aqui no centro, que tem aquelas fachadas antigas, todas bonitas, assim, com aquelas folhinhas, enfim. Não entendo muito de arquitetura, mas a gente vê que ela é um registro, né? De uma construção que foi feita há muito tempo atrás, provavelmente era uma casa, aí hoje já mudou o sentido da coisa, ou seja, o sistema de objetos é a construção da casa, aí esse prédio se transformou numa loja, e a transformação dessa mudança, né, do uso desse prédio de uma casa para uma loja, é o que ele chama de sistema de ações, né? O que a nossa sociedade faz com essas estruturas que estão no tempo, marcadas no espaço? Então, é exatamente isso que ele vai colocar como sistema de ações. As ações não têm existências independentes dos objetos, né? Então, construir uma casa foi porque existia um sistema de ações que fizesse com que aquela casa fosse construída, e essa casa mudou o sentido de uso, né? Então, de acordo com o sistema de ações, tá? E a casa, né, também muda, né, que é um objeto, ela também muda por causa do uso dela. Então, quando transformaram a casa numa loja, mudaram a fachada da loja, né, colocaram lá bonitinho e tudo mais. Então, é essa relação, né, entre as ações, que é o sentido que a gente dá para as coisas, enquanto a gente tem as próprias coisas, né, os próprios objetos, o concreto do espaço, também mudando o seu sentido durante a história e sendo concreto, marcando o espaço, como uma ruga, como se fosse um risco que a gente deixa na história, tá? Então, aqui tem alguns exemplos, né, tipo, de sistema de objetos e sistema de ações, né? Que, por exemplo, arquitetura urbana. Aí, aqui do lado direito, que é um sistema de ações, a gente tem a mobilidade, né? Então, a construção das ruas. Para que há a construção das ruas? É para que haja mobilidade das pessoas, mobilidade de produtos, materiais, enfim. Então, aqui são alguns exemplos, tá? Entre o que é um sistema de objetos e como que esse sistema de objetos ele é dado sentido a ele, né? Através do sistema de ações, através de como a sociedade utiliza esse objeto que está presente. Isso também envolve, né, como que a gente vê e enxerga o sistema de objetos. Eu vou acelerar um pouco, tá, turma? Para mim não tomar a parte do Arthur também. Então, como que a gente entende o sistema de objetos, né? Esses sistemas que ficam marcados no tempo, através da paisagem, né? Então, a paisagem e o espaço geográfico, eles se completam, mas eles são diferentes. Porque o espaço geográfico, ele é esse movimento aqui, dessa imagem. Então, o espaço, ele é contínuo na história. Então, ele vai mudando. Quando a física, né, a gente vai estudar física, aí o professor de física fala, o tempo e o espaço são grandezas contínuas, tá? Aí você fica, nossa, coisa de doido, né? Como assim o tempo e o espaço são grandezas contínuas? Justamente por causa disso, né? Ao mesmo tempo que tem o avanço da história, também tem a mudança do espaço. E elas acontecem de maneira contínua e elas acontecem de maneira conjuntas também, tá? Contínuas e conjuntas. Então, existe o decorrer da história e existe a mudança do espaço, tá? Então, o espaço, o Milton Santos ele vai colocar como totalização, que foi aquilo que eu disse, né? Nós temos um pequeno local, mas esse pequeno local ele tem uma relação com o externo, que é a totalidade, tá? A totalização da coisa. E a paisagem, o Milton Santos ele coloca como um momento do movimento. Então, o que isso quer dizer, um momento do movimento? Que quando a gente pega uma foto, por exemplo, essa foto aqui, que uma praça, a Plaza de Maio, eu não sei falar espanhol, mas eu acho que deve ser isso que se pronuncia,
É uma praça na frente da Casa Rosa, lá em Buenos Aires, na Argentina, capital da Argentina. E a gente vê essa foto. E essa foto a gente pode considerar uma paisagem, né? Paisagem é tudo aquilo que a visão humana consegue alcançar. E as fotos ajudam a gente a flagrar o momento da coisa, né? Mas essa paisagem, ela tem toda uma história por trás que fez com que resultasse nessa paisagem, tá? Então, quando o Milton Santos ele fala sobre paisagem, ele está falando sobre um momento. E o que é o espaço? É essa linha contínua entre a história e a mudança do espaço. Por que eu trouxe, né, a imagem aqui dessa praça? Né? É porque é uma característica das cidades que foram colonizadas pelos espanhóis, a construção desses monumentos centrais na cidade. Então, as avenidas principais levam para essa praça, né? Então, muitas das cidades que foram construídas, foram colonizadas, locais que foram colonizados pelos espanhóis aqui na América Latina, tem essa praça, tá? Então, o que é essa história que eu contei sobre a construção dessa praça? Essa história é o espaço. E essa foto é a paisagem. A gente vê o monumento, né? A gente vê o momento que foi registrada a imagem, mas o espaço, ele é a dinâmica da história. E aqui um outro exemplo, né, essa praça fica lá em Santiago, é a Praça das Armas, que também segue a mesma lógica, né, das principais avenidas darem nessa praça, e essa praça tem um monumento que é muito representativo para a cidade. E a rugosidade é justamente isso que eu falei, né, são as heranças físico-territoriais, né, ou seja, o concreto, que fica ali durante a história, e a gente consegue ver ele, a gente consegue, nos dias atuais, né, a gente consegue ver essas marcas que as sociedades deixaram durante a história. Né? Então, chamemos de rugosidade ao que fica do passado como forma, espaço construído, paisagem, o que resta do processo de supressão, acumulação, superposição, com que as coisas substituem e acumulam em todos os lugares. As rugosidades se apresentam como formas isoladas ou como arranjos. O que ele quer dizer nesse trecho? Ele quer dizer que a rugosidade é essas marcas, né, que ficam no espaço. Mas essas marcas, elas são sobrepostas. Então, a gente tem aqui o trilho do trem ainda no desenvolvimento da cidade, nesses quadrinhos. Que ele permanece até esse antepenúltimo quadrinho aqui, o trilho dos trens. Mas a gente vê que essa rugosidade, essa marca no espaço, ela fica sobreposta, ela fica marcada no espaço, mas ela é sobreposta por outras práticas e outros objetos, no caso, os postes, os fios, né, as propagandas, né? Então, é um acúmulo, o espaço é um acúmulo histórico de marcas e processos que vão se sobrepondo, né? Esse exemplo aqui que eu trouxe é um exemplo lá da minha cidade, que são barracões, né, do trilho do trem, onde que os produtores rurais, eles levavam sua produção para escoar pela linha férrea, tá? Então, são vários sacos aqui, vocês veem no caminhão aqui, vários trabalhadores. E quando a linha férrea deixou de ser algo importante para transporte de mercadoria, esse mesmo barracão ele foi reformado e transformado num centro cultural, né? Ou seja, esse barracão ele está aqui, ele é resultado de um processo histórico, mas o sentido dado a ele, né, o sistema de ação que envolve todo essa construção, essa marca no tempo, sofreu o processo de transformação, né? Já não é mais um barracão para mercadoria. Hoje em dia é um centro cultural, onde que há aulas de música, aulas de teatro, enfim. Então, é só um exemplo para a gente conseguir elucidar, tá? E o território é a mesma coisa, né? O território é a parte física desse espaço. Então, o Milton Santos ele vai falar, né? A configuração territorial, ela é definida pelo conjunto de objetos, né? Que é justamente a parte física, concreta. E também ele vai falar que o espaço é formado por fixos e fluxos. O que são os fixos? Os objetos, aquilo que permanece. O que são fluxos? Aquilo que flui, né? O que a gente faz com esses objetos, né? O que a gente faz com esse território. Aqui tem mais uma citação, né, da definição de território, que é um pouquinho diferente do espaço. Território é a parte física, concreta, que a gente chama de fixo, ou um sistema de objetos, tá?
E aqui mais alguns exemplos, né, de como a gente se dá, como a gente pensa, né, a questão territorial dentro da questão produtiva, né? Aqui é um exemplo de uma mineração, e essa mineração ela deixa marcas no território, né? Então, esse território aqui, ele é um território de produção, ou seja, é uma parte do território em que é voltada para a produção da mineração e que ela causa danos e ela causa impactos que vão deixar marcas e deixam marcas na história, né? E a gente entende isso como um espaço, a totalização do espaço, a totalização de todo o processo histórico. Então, aqui o exemplo, né, do caso do crime lá de Brumadinho, e o exemplo também lá do crime de Mariana, do rompimento da barragem, que também vai deixar essa marca. É uma marca muito triste, infelizmente, né? Foi um crime que foi feito aí por todo esse processo de mineração, todas essas empresas de mineração. E esse crime vai deixar uma marca aí no território, uma marca também no espaço. É uma marca muito triste, mas que vai ficar aí para as gerações posteriores. E aqui é um exemplo, né, de duas questões de como cai, né, esse tema em provas. Essa primeira parte aqui, ele traz um trecho, né, do livro que fala uma definição do espaço, né, sistema de objetos, sistema de ações, isso que a gente viu agora. E nas alternativas trazem o nome de alguns autores, né, para vocês identificarem, quem que falou isso, né? Então, foi o Milton Santos, né, que é o tema da nossa aula. Então, esse é um dos exemplos, né, de como que cai essa questão em provas, tá? A gente vai disponibilizar os slides para vocês. Eu não vou tomar muito tempo, porque o Arthur precisa da aula dele ainda também. Então, essa questão basicamente é isso, para você identificar, né? Quem que fala do espaço, né? É o Milton Santos. E aqui é o mesmo trecho da outra questão, em que ele fala, né, o que né, o texto acima, o que ele indica sobre o espaço geográfico, né? Que é um espaço de modificação da natureza por meio das atividades produtivas realizadas pelo homem, alternativa A. E ele vai colocar para vocês identificar, né, o que o professor Milton Santos ele coloca, né, como definição de espaço. Então, são dois exemplos, né, dessa parte do espaço geográfico que aparece nas provas, tá? Depois, quando a gente disponibilizar o material para vocês, vocês podem ler com mais calma essas questões, mas são dois exemplos só para a gente ver como que elas aparecem. Perfeito. Vou passar a palavra para o Arthur. Arthur, desculpa aí a demora. Que é isso? Relaxa. Cara, interessante que você falou que a geografia é uma só, né? A gente divide em frentes, mas ela é uma só, com certeza, assim como a matemática, assim como a matemática, você vê geometria e potenciação em frentes diferentes, são absolutamente a mesma coisa. Outra coisa, eu fiquei pensando assim, gente, não sei se vocês... É que o ensino médio, ele é um pouco repetitivo, né? Livro didático, e é isso, estuda, prova, livro didático. E assim, não sei se vocês pensaram, pô, por que a gente está tendo aula sobre um livro? Né? No caso, um livro específico de um autor. Gente, as questões de vestibulares à banca, elas são elaboradas baseadas em autores importantes. Os livros didáticos são elaborados baseados em autores importantes. E Milton Santos é absolutamente presente em todos os livros didáticos do Brasil, absolutamente presente em qualquer vestibular importante que você vá prestar. Absolutamente. Assim, eu vou falar agora Deixa eu apresentar minha tela primeiro. Eu vou... Aqui. Eu vou falar agora do meio técnico científico. É tipo isso. É tipo isso. Vou falar agora do meio técnico científico informacional. O meio técnico científico informacional, ele é a- ele é como Milton Santos definiu a história do espaço.
O que o André acabou de explicar, que ele definiu o espaço geográfico, deu exemplos do espaço geográfico, e o meio técnico científico informacional é um termo criado por Milton Santos para definir a história do espaço, a cronologia do espaço e como ele mudou a partir de um recorte temporal. Assim, Milton Santos foi professor da USP, né? Então fez grande parte da sua carreira, grande parte importante da sua carreira na USP. Então, mais do que qualquer outro vestibular, ele cai muito na FUVEST, cai muito, muito, muito na FUVEST, muito na Unesp também, porque a Unesp tem um foco especial em humanas, né? Deixa eu ver um negócio aqui no Meet. Tá, beleza. Então, Se tiver, só interrompendo rapidinho, desculpa, diga, Arthur. relaxa. Se tiver algum comentário, alguma coisa aqui, eu aviso você. Você vai estar apresentando Beleza. aí. Beleza, tranquilo. Bom, meio técnico científico informacional. A gente começa a evolução histórica do espaço geográfico, como eu falei para vocês. A gente viu o que é espaço geográfico agora há pouco, e a gente vai ver como Milton Santos definiu a partir do século a partir da Revolução Neolítica, até o século XVIII, Milton Santos definiu o espaço geográfico como meio natural. Às vezes a gente vê muito esse termo, né, meio técnico científico informacional, você vê toda hora esse termo, características e tal, mas o que isso significa na prática? Na prática, isso significa uma definição do espaço geográfico. Ele chamou primeiro de meio natural a Revolução Neolítica até o século XVIII. Ele chamou o espaço geográfico de meio natural da Revolução Neolítica até o século XVIII. Tudo bem? Por quê? Porque a técnica era simples. O modo de produção e como as pessoas viviam era feita através de materiais que dependiam da força do homem. O machado, a enxada, as pessoas viviam, tiravam o seu alimento através desses materiais, dessas técnicas. Por que a gente não chama isso de meio técnico? Porque os instrumentos eram baseados na força do homem. Não tinha exatamente uma técnica. É claro que hoje a gente acha rudimentar, na época era o que tinha, mas não é exatamente uma técnica relevante, entende? Passando do século XVIII, com o advento da primeira Revolução Industrial, a partir do século XVIII, né, na Inglaterra, Milton Santos vai chamar o espaço geográfico de meio técnico, a partir do século XVIII. Por que agora ele vai chamar de meio técnico e não mais de meio natural? Agora as máquinas, marcado pelas máquinas, o funcionamento independe da força humana. Com a descoberta de novas fontes de energia, ele ainda não se torna um processo global de fato, porque, assim, é claro que os países vizinhos ali da Inglaterra têm a sua industrialização, mas não é um fenômeno global de fato, porque isso vai ficar mais claro um pouquinho mais para frente. Eu vou dar exemplos melhores para vocês. Mas não é um fenômeno global de fato, porque nem todo o mundo vai ser industrializado, vai demorar muito. Vai demorar muito. O mercado consumidor... Espera aí, gente. Tá travando aqui para mim. Foi, né? Trocou? Tá. Foi sim, foi sim. Qualquer coisa vocês me dão um toque. Bom, ele não é um fenômeno global de fato, porque assim, a gente não está falando que o mundo inteiro vai se industrializar. Mas nesse momento específico, ainda no começo da Revolução Industrial,
ela só acontece na Europa. No comecinho, tá bom? Vai ficar mais claro mais pra frente, eu sei que tá um pouco confuso. No século XIX, com o advento da segunda Revolução Industrial, Milton Santos chamou o espaço geográfico de meio técnico científico. Ele associou essa técnica da primeira Revolução Industrial com a pesquisa científica, com novas fontes de energia, além do carvão mineral já existente, novas fontes de energia, o petróleo, principalmente o petróleo, e o uso da máquina associado ao planejamento do processo de produção. Mas, Arthur, como assim? A máquina já não era feita para produção? Sim, mas agora existe um planejamento, existe um estudo da produção. Agora existe um modo de produção que foi chamado de Taylorismo. Taylorismo sistematiza a produção. Taylorismo foi um modo de produção criado por um engenheiro da época, Frederick Taylor, se eu não me engano. Alguma coisa Taylor, o nome dele. Que sistematizou a produção. Como assim sistematizou a produção? Bom, o operário, o trabalhador operário agora, ele vai ser designado para uma tarefa e somente essa tarefa. Então, se ele foi designado para apertar parafuso, ele vai apertar parafuso o dia todo. E vai ficar lá, apertando parafuso em todo o seu horário de trabalho. Isso sistematiza a produção, faz com que uma fábrica produza muito mais, padroniza a produção e, de certa forma, aliena o trabalhador, né? Ele passa a não ver mais o resultado final da produção. Milton Santos chamou essa característica do espaço geográfico de meio técnico-científico. Tudo bem? Próximo. E no século XX, o advento da terceira Revolução Industrial, Milton Santos chamou o espaço geográfico de meio técnico-científico informacional. Além da profunda interação entre a técnica e a ciência, que a gente já tinha um pouco antes, mas muito mais aqui, absolutamente muito mais, o uso da máquina associado ao planejamento do processo de produção. Já existia, mas agora com a distribuição e comercialização, com o uso da tecnologia de transporte e comunicação em escala global. Agora a escala global completamente. Por quê? Por que a gente não falava em escala global antes, no meio técnico? Só porque o mundo inteiro não era industrializado? Não, o mundo inteiro não é industrializado ainda hoje. A gente fala agora em escala global porque o mundo todo e a economia do mundo todo é global. Ela é ligada de várias formas. O mercado consumidor de um continente consome produtos de outro. Entende? A produção de um produto, ela é feita em vários locais diferentes. Um produto final, é claro, um produto final tem os seus componentes, por exemplo, um celular tem vários de seus componentes fabricados em vários locais do mundo. Como assim? A bateria de um celular pode ser feita em um lugar. Gente, vocês estão ouvindo algum barulho de fundo aqui? Tem É o carro do ovo? Eu acho que é. Calma aí. 30 segundos, gente. 30 segundos. Desculpa. Tem um carro do ovo aí no fundo e escutei no fundo, mas foi bem rapidinho. Mas eu acho que deve ter sido a roda do carro do ovo também, coitado. Cara, eu fechei a janela, mas não sei se vai adiantar. Sinto muito, gente. Acontece, né? EAD. É o horário, né, Raíssa? Pô, espero que melhore. Se vocês ficarem rindo da minha aula o tempo todo, né? Então. Bom. O processo de comercialização em escala global um celular tem seus componentes feitos em todos os locais do mundo. Por quê?
Porque às vezes é mais barato produzir a bateria do celular, sei lá, na Coreia. E só que às vezes é mais barato produzir a película do celular no Chile. E entende? Onde for mais lucrativo, você vai, produz e depois junta. E aí vende. Coreia e Chile, gente, são exemplos, tá? Não acontece nesses países todos. É um exemplo, tá? Pelo amor de Deus. Desculpa. Então, os novos objetos geram e distribuem informação com essa junção técnica, ciência, pesquisa. Os novos objetos criados agora geram e distribuem informação muito mais do que antes. Computadores, smartphones, tablets têm a capacidade de você consegue conversar com qualquer pessoa do mundo a hora que você quiser, instantaneamente. Isso tem um impacto na economia que um CEO de uma empresa, ou dono de uma empresa, pode fazer uma reunião a hora que ele quiser com qualquer outra empresa de qualquer outro lugar do mundo a hora que ele quiser. E de graça. Essa aula que a gente está tendo, por exemplo. O desenvolvimento da tecnologia de transporte, redução das distâncias pelo aumento da velocidade de deslocamento. O desenvolvimento da tecnologia de transporte auxiliou muito nisso, né? Na questão da distribuição de informação, na distribuição, no aumento da circulação de pessoas, consequentemente, circulação de mercadoria, consequentemente, circulação do capital. Tudo bem? Essa clássico, essa imagem absolutamente clássica, cai todo ano. Quando eu digo cai todo ano, não é que cai todas as provas todo ano. Alguma prova importante vai cobrar esse assunto. Porque isso cai todo ano. É muito importante. Arthur, o mundo ficou menor. Não, o mundo não ficou menor. Tá vendo? Ele só ficou plano. Né? Gente, é brincadeira, pelo amor de Deus. O André, como geógrafo, não deve ter gostado muito. Mas, vocês entenderam? 1500 a 1840. Essa é a primeira imagem aqui. Velocidade dos meios de transporte, barcos à vela, né? O meio de transporte mais avançado da época, 16 km por hora. Quando a gente pula aqui para 1960, os jatos de passageiros já têm 800 a 1100 km por hora. Redução do espaço, redução metafórica do espaço, desenvolvimento da tecnologia de transporte, redução das distâncias pelo aumento da velocidade de deslocamento. Tudo bem? Gente, esse desenvolvimento da tecnologia de transporte também auxilia na distribuição de informação, além de, claro, todos os objetos novos aí que a gente tem. Pela circulação de pessoas, né? Vamos falar um pouco mais a partir da terceira revolução industrial, do meio técnico, científico e informacional. As consequências disso, formação de organizações supranacionais de gerenciamento político. O que é isso? A União Europeia, por exemplo, uma organização supranacional de um gerenciamento político. A partir do século XX, agora que está tudo globalizado, tem informação para todo mundo, tem transporte para todo lado, é interessante que um conjunto de países desenvolvidos, né, o cantinho ali deles, formem uma organização de gerenciamento político. É interessante que todas tenham a mesma moeda, é interessante que todas tenham valores políticos em comum, agora que está tudo globalizado. Tudo bem? Maior impacto ambiental, infelizmente, a partir da terceira revolução industrial isso ficou ainda maior, fica maior ainda até hoje, né? No Brasil a gente vê notícias sobre isso. Franca teve um episódio recente de, assim, clara consequência do impacto ambiental na região, né? Eu não estava na cidade, mas a galera lá deu uma sofrida. Foi assustador, cara. Eu imagino, cara, eu vi foto, assim, de uma nuvem de areia, não sei explicar direito, uma nuvem de areia, sei lá, imagina do nada o céu fica escuro, sabe?
deve ser complicado, mano. E, bom, integração entre bancos e bolsas de valores, muito mais agora, o fortalecimento do capitalismo financeiro cada vez maior. A gente vê a presença de... Bom, quase ninguém anda com dinheiro mais, né? Qualquer cafezinho de R$ 2 a galera passa no débito. Cara, esses dias o meu amigo falou assim pra mim: eu nunca faria cartão, eu odeio cartão. Aí, e a gente mora em cidade pequena. Eu falei: meu Deus do céu. Falei: você não vai poder sair daqui nunca, porque no resto do mundo ninguém mais usa dinheiro pra nada. Cara, São Você vai, Paulo, assim... você vai nos estabelecimentos, tem lugar que nem aceita, tipo, dinheiro, nem tem troco mais. Exato, São Paulo, assim, eu nunca vi. Cafezinho de R$ 2, bom, cafezinho de R$ 2 em São Paulo não existe mais, né? Mas assim, um café, um pão de queijo, cartão. Cartão. Cada vez mais. Consequência maior, consolidação do modelo neoliberal da economia. Ó, opa. Vamos falar agora, deixa eu ver se... desculpa, gente. Alguma dúvida até aqui? Até aqui, tranquilo? Eu falei muito rápido, eu acho, né? Peço perdão. Acho que acabei atropelando um pouco. Mas qualquer Por coisa, mim, vocês me tudo dão um certo. toque, tá bom? Qualquer coisa, vocês me dão um toque, beleza. Pra mim tá de boa também. Boa. Bom, vamos falar de um termo usado por Milton Santos também, chamado acúmulo desigual de tempo, que é importante que a gente conheça e que faz sentido para a gente conhecer a lógica dos países desenvolvidos, dos países em desenvolvimento e por que ela se perpetua. O que é acúmulo desigual de tempo? E vai fazer sentido para o resto da aula também. Bom, deixa eu ler a definição com vocês. Processo de desenvolvimento político, econômico, socioespacial e cultural estabelecido a partir do século XVIII de forma desigual no tempo e espaço. Como assim? Você imagina que, vamos usar o exemplo do neocolonialismo que o André falou, da Europa na África. Por exemplo, imagina que um conjunto de países desenvolvidos, a Europa nesse caso, decidiu que precisa dos recursos naturais da África. Eles decidiram, então, invadir o continente africano e durante décadas explorar os recursos naturais da África, explorar sua mão de obra, explorar o seu mercado consumidor. E esses países europeus, portanto, continuam crescendo na questão do desenvolvimento. Continuam crescendo e durante décadas esses países europeus estão construindo indústrias, fazendo pesquisa, construindo fábrica, universidades e cada vez mais se desenvolvendo, e passando tempo, e se desenvolvendo com recursos naturais de outro continente. E o continente africano? Continua estagnado ali, né? Continua ali, porque ele está sendo explorado. Tipo, vai crescer como? Ele está sendo explorado, a sua mão de obra está recebendo o mínimo para sobrevivência. O seu mercado consumidor está sendo obrigado a comprar os produtos europeus que chegam. Então ela está ali estagnada. E a Europa, nesse caso, está subindo, subindo e subindo. Isso é o acúmulo desigual de tempo. Esse aqui está subindo no tempo, durante as décadas que está colonizando esse aqui. Esse aqui está subindo. E esse aqui está estagnado. Entende? Essa diferença, Milton Santos chamou de acúmulo desigual de tempo. O tempo que esse aqui se desenvolveu e que esse aqui não teve. Vamos supor que deu uma gota de bondade nessa galera aqui. Bom, gente, é um exemplo. Bondade não tem nada a ver com isso, tá? O nome disso é capitalismo. Deu uma gota de bondade nessa galera aqui. E eles resolvem parar de se desenvolver.
eles falam, gente, vamos esperar a África chegar. Vamos ficar aqui e vamos esperar eles chegarem na gente, né? Que aí fica todo mundo bonitinho. Eles podem fazer isso? Não. Por que não? Ué, porque se essa galera aqui para, essa galera aqui quebra. Como assim? Quebra? Ué, eu não acabei de falar que a economia é global? É todo mundo junto? Tudo globalizado? Então isso aqui não pode parar. Porque isso aqui quebra. Por quê? Porque depois de tanto tempo de exploração, esse aqui vende para esse aqui, comercializa com esse aqui. Só que, ainda que comercialize produtos primários, produtos baratos e ofereça mão de obra barata, ainda depende um do outro. Entende? Esse aqui comercializa produtos muito mais qualificados, mas ainda dependem um do outro. Então, se esse aqui para, se a Europa para, a África quebra. Se a gente viu aí qualquer crise, a crise de 2008, por exemplo, afetou o mundo inteiro. Não só países desenvolvidos, afeta todo mundo. Tudo bem? Essa diferença precisa existir. Essa diferença precisa existir para o capitalismo existir. Tudo bem? Acúmulo desigual de tempo. Isso é importante para o vestibular. É um termo que o Milton Santos utiliza e é importante. Bom, esse aqui, o acúmulo desigual de tempo, vai ajudar a gente a entender o próximo assunto, que é a divisão internacional do trabalho. O que tem a ver a divisão internacional do trabalho com o meio técnico informacional, acúmulo desigual de tempo? Bom, na divisão internacional do trabalho, agora a gente vai entender como que durante o tempo os países do mundo estabeleceram a sua economia entre um e outro. A gente vai entender como que os países do mundo, em algumas ocasiões, os desenvolvidos se mantêm desenvolvidos e os subdesenvolvidos se mantêm subdesenvolvidos. Tudo bem? A divisão internacional do trabalho é dividida em duas: a antiga DIT e a nova DIT. A antiga DIT é ainda dividida em duas: a primeira e a segunda etapa. Beleza? A primeira etapa da antiga DIT se deu do século XVI ao século XVIII. A primeira etapa, dividida os países entre metrópole e colônia, século XVI, né, ali quando o Brasil era colônia, grande parte da América era colônia, e os países europeus eram metrópole, até o século XVIII. A metrópole, então, produzia a manufatura e a colônia oferecia matéria-prima. A economia do mundo era mais ou menos dividida assim. Lógico, gente, isso não é uma aula de graduação, eu nem tenho capacidade disso. É claro que existem detalhes aí, né? A gente está falando do vestibular. Então, imagina, a economia do mundo era dividida assim. Então, para o vestibular, isso é suficiente, tá? Produção de manufatura e exploração dos recursos da colônia para enriquecimento da metrópole, beleza? Segunda etapa da antiga DIT, que foi do século XVIII ao século XX. É dividida assim porque não mais são metrópole e colônia. Mas com tanto tempo de exploração, 2 séculos de exploração da colônia pela metrópole, a colônia acaba sendo dependente da metrópole, porque era a única região que eles faziam comércio, né? Então agora, não mais produção de manufatura, agora a gente já tem a Revolução Industrial, aqui já é século XVIII. A gente tem a produção de maquinofaturas. E a colônia tem a oferecer a mão de obra barata e ainda matéria-prima. Ainda matéria-prima para as indústrias europeias. O mercado consumidor aqui embaixo não tem a barrinha no meio, né? Porque ele serve para os dois. A metrópole tinha o seu mercado consumidor,
A colônia agora, nessa época, também já tinha seu mercado consumidor. Muito mais fraco, mas tinha. Beleza? A nova DIT, que a gente vai ver do século XX ao século XXI, perdão, do século XX e século XXI até hoje, divide os países do mundo agora em centrais e periféricos. Esses termos, central e periférico, gente, é um pouco mais correto, assim, um pouco mais correto. Ele é mais usado do que desenvolvido e subdesenvolvido, sabe? Não, não vejo muito mais o termo subdesenvolvidos nos vestibulares. E no geral, assim. Central periférico é mais interessante. Países centrais, produção de tecnologia, alta tecnologia, e países periféricos têm a oferecer produção de matéria-prima. Você vê que não mudou muita coisa, né? Sacou? Sacou? Produção de tecnologia, produção de matéria-prima. E o mercado consumidor? O mercado consumidor nos países centrais, ele é qualitativo. O mercado consumidor no país periférico é quantitativo. Como assim? Eu, empresário, eu, capitalista, sei que a minha forma de lucro nos países centrais é através da qualidade do meu produto. Por quê? Porque o mercado consumidor do país central prioriza a qualidade do produto e deixa o preço em segunda opção, né? Porque ele tem poder para isso. O mercado consumidor do país periférico, eu, empresário, sei que eu vou lucrar pela quantidade. Porque o mercado consumidor de um país periférico não pode se dar ao luxo de deixar o preço do produto por segunda opção. Né? Então, independente, em detrimento da qualidade do produto, eu vou lucrar pela quantidade vendida. Tudo bem? Eu sempre erro o slide. Até aqui, gente, alguma dúvida? Algum questionamento? Grito de socorro? Qualquer coisa? Nope. Beleza. É legal, né? Essa matéria é legal. É da hora. Meio triste, assim, né? Tipo, não é pra ser triste, mas é meio triste, né? Mas é legal. Bom, a parte que interessa. Vamos pra parte que interessa. 2019. Unesp 2019. Ó, eu vou ler com vocês e aí a gente faz alternativa por alternativa. A vigilância alienada é praticada pelas companhias de tecnologias dos Estados Unidos, Microsoft, Google, Facebook, Amazon, Apple, entre outras, sem que a maioria de seus usuários saiba ou tenha conhecimento. Para essas companhias, o fato de o usuário ou cliente assinar o termo de aceitação de uso de um software tem sido considerado suficiente como permissão consentida para que essas companhias possam utilizar informações sem autorização explícita ou formal. Você vê que o texto está criticando a questão das empresas utilizarem a sua privacidade, né, de certa forma, sem exatamente uma legislação para isso ainda. Ainda não existe, que eu saiba, até agora, não conheço uma legislação eficiente para essa questão da privacidade das empresas de tecnologia, sabe? Bom, as informações geradas pelos consumidores, quando especializadas, permitem estabelecer padrões que interessam particularmente às grandes empresas. O enunciado aqui te deu uma informação importante para fazer o exercício. Reparou? A vigilância alienada abordada pelo excerto, bem como o emprego do geomarketing, contribui para... Bom, infelizmente a alternativa certa é a A, já. Já vamos começar pela certa. Alimentar bancos de dados que colaboram com a reprodução do capital. Mas eu vou ler as outras também. Orientar políticas públicas para diminuir a concentração desigual de renda. Tipo assim, ó, quando o enunciado te dá uma lista de empresas e faz uma alternativa bonitinha, suspeita. Não, ó, tô brincando. Mas assim, é de se esperar
que grandes empresas, como é que eu falo isso? É de se esperar que grandes empresas busquem o lucro em detrimento de políticas públicas, concentração de renda e etc. Não é porque eles são malvados, é porque o capitalismo funciona assim. Se eles não fizerem isso, eles quebram. Tudo bem? Não tem nada a ver com o empresário ser um otário, o empresário ser do mal, sabe? Tem a ver com o sistema econômico que a gente vive. Então, a alternativa B está errada por isso. Não, a diminuição da concentração desigual de renda não é uma opção aqui. Coibir práticas abusivas na veiculação de propagandas enganosas. O texto está falando exatamente o contrário, né? Que as empresas usam a nossa privacidade através da veiculação de propagandas, que seja, para adquirir um padrão. D. Fiscalizar as formas de uso de produtos que possam invalidar garantias. O texto não está falando nada disso. Nada disso. Estabelecer áreas prioritárias para a distribuição de bens de caráter humanitário. Distribuição de bens de caráter humanitário. Mesma coisa da B, praticamente, né? Não é o objetivo dessas grandes empresas essa questão. A alternativa A, essa questão é tranquila e é da Unesp recentíssima, né? 2019. Gente, alguma dúvida? Algum questionamento? Qualquer coisa? Certo? Vocês querem falar alguma coisa sobre a matéria? Ela não é tão simples, mas... Beleza. Vou ficando por aqui. Eu não sei se eu falei muito rápido. Peço perdão aí caso eu tenha falado muito rápido, gente. Todo mundo gosta, né? Obrigação. Obrigação é sacanagem. Todo mundo gosta. Ô, Arthur, só para colocar um ponto que você falou, eu não quis te interromper na hora da aula. Imagina. Quando você falou sobre a evolução desigual do tempo, né, da desigualdade do tempo, Uhum. o Milton Santos ele fala isso relacionado às técnicas também, né? Que os lugares eles se desenvolvem em tempos diferentes por causa que eles têm desenvolvimentos técnicos diferentes, né? Então, na primeira parte lá, quando a gente falou sobre o triângulo, né, o triângulo do comércio, no Brasil colônia, eu falei, eu não quero falar que a África não se desenvolveu, assim, ou que eles são atrasados, né? Mas que eles não se desenvolveram tecnicamente, né? E aí, dentro de todo esse jogo teórico que o Milton Santos ele faz, é justamente isso. Por que eles são atrasados em relação ao tempo? É porque não houve o desenvolvimento técnico. Uhum. Era só isso mesmo, só um pitaco. Não, sim. E é isso, né? Tipo, os anos de exploração que a África sofreu também não deu a chance deles se desenvolverem mais tecnicamente em ciência, pesquisa e etc. Vocês gostaram, gente?